Nós queremos saudar a todos que nos assistem com a paz do Senhor. Nós estamos hoje aqui com o pastor Marcos, mais uma vez, o pastor Tiago. Nós saudamos os pastores também com a paz do Senhor. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre Noé. Nós vamos usar um texto base para a nossa meditação que está em Gênesis capítulo 6, no verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E diz assim, Noé andava com Deus. Eu vou fazer uma pergunta ao pastor Tiago. Pastor Tiago, como estava a humanidade nos dias de Noé? Qual era a situação da humanidade? Interessante que a palavra do Senhor, no capítulo 6 do livro de Gênesis, também no verso 6, nos diz que então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A partir desta palavra nós já observamos que a situação da humanidade não estava boa, né? E a palavra fala que havia corrupção moral, o homem havia se corrompido, o seu coração havia se corrompido, o pecado havia tomado conta do homem, né? Então a condição que a humanidade estava, nós podemos até dizer que talvez se aproximava daquilo que vivemos nos dias de hoje, onde os valores morais já não são mais os mesmos, né? Os princípios eles têm se dissolvido, aquilo que deveria ser princípio vira valor. Então a situação da humanidade era esta. Agora eu farei uma pergunta ao pastor Marcos. Deus toma uma atitude. Naquilo que o pastor Tiago colocou, como estava a situação da humanidade, Deus toma uma atitude. Qual foi a atitude de Deus ao ver toda essa situação que a humanidade estava vivendo na época de Noé, pastor Marcos? Pastor Edilei, a paz do Senhor, pastor Tiago, você que está conosco participando desse programa, a paz do Senhor Jesus. Interessante que o pastor Tiago, na sua fala, ele disse que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. E quando nós vamos ver no original hebraico, essa palavra, esse verbo arrepender-se, significa suspirar profundamente de tristeza, respirar pesado ou lamentar-se. Então Deus, quando viu aquele declínio espiritual em que se encontrava a humanidade, Deus ele se entristeceu e o juízo foi estabelecido sobre toda a humanidade. E lá em Gênesis capítulo 6, verso 17, nos fala que esse juízo ele veio em forma de um dilúvio de águas. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, houve ali um juízo de morte estabelecido sobre toda a humanidade. Só que a palavra de Deus nos afirma que Noé foi um homem que achou graça perante os olhos do Senhor. E ele era um homem justo, reto e que andava com Deus. Enquanto as pessoas ali andavam baseado naquilo que era próprio deles, não dando ouvidos à voz do Senhor, Noé, ele andava com Deus e por isso ele achou graça perante Deus. Havia um juízo estabelecido, mas havia também alguém que no meio de todo aquele cenário, ele ainda mantinha o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus, né? Essa palavra soa bem, né? Noé andava com Deus. É uma palavra forte, né? Forte, forte. Hoje nós também podemos andar com Deus. Vivemos dias que a humanidade está em decadência, não é? Como nos dias de Noé. Mas hoje é possível dizer que você pode andar com Deus. Você consegue andar com Deus, né? O sacrifício de Jesus nos coloca perto dele. A palavra do Senhor diz assim, outrora estávamos longe, mas agora, pelo sangue de Jesus, estamos perto. Pastor Marcos vai fazer um comentário para a gente encerrar sobre esse escape que se chama Jesus. Falar de Jesus é falar do único escape que nós temos para a nossa alma. Porque em Hebreus capítulo 2, verso 3, nos fala, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada a nós, os que o ouviram.
E Atos, capítulo 4, verso 12, fala: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus, ele é o escape para a nossa alma, porque conforme o pastor Tiago disse, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Observe bem, os irmãos, que o artigo aqui é um artigo definido. Jesus, ele é o caminho. Jesus é o único recurso que nós temos para alcançar a salvação. E hoje você que está participando conosco desse programa, você que ainda não teve uma experiência com Deus, hoje o Senhor, ele está te chamando. Hoje, conforme o pastor Tiago disse, a porta da graça, a porta que é Jesus, ela está aberta. Jesus, ele quer habitar no seu coração. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer alimentar a sede da sua alma pelo poder da palavra dele. Louvado seja o Senhor. Ou seja, nos dias de Noé, o escape, a arca. Nos nossos dias, o escape, o Senhor Jesus. Deus, com a sua infinita misericórdia, sempre tentando nos salvar, né? Cabe a nós querermos ou não. Nós temos esse direito de entrar ou não na arca. As pessoas na época de Noé, elas estavam sendo convidadas até o dia que a arca se fechou. Não é verdade? Nos dias de hoje, nós vivemos a mesma situação. A porta está aberta, como a porta da arca estava aberta. E a salvação sendo anunciada. Cabe ao homem querer ou não, não é verdade? Mas a partir do momento que a porta da arca fechou, cessou-se ali. Hoje nós vemos a mesma coisa. Um momento, a porta da graça vai se fechar. Mas hoje ela ainda está aberta e o Senhor está nos chamando. Porque esse é o escape de Deus. Amém? Lembramos, pastor Edilei, e aos ouvintes, o lema que o Senhor nos deu para esta obra nesse ano, né? Fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Exatamente. Nós assim então encerramos esse programa, desejando aos nossos ouvintes, aos nossos pastores aqui da bancada, com a paz do Senhor, e até o próximo programa. Nós te esperamos lá. Amém.